Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Jesus falou aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Com isso, ele quis dizer que deveriam levar conhecimento espiritual ao mundo. Mas será que todos iriam entender o que ele estava querendo passar? É o que nós iremos ver hoje. Mateus registrou no capítulo 5, versículo 15 do seu evangelho o seguinte ensinamento deixado pelo mestre: Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Bem, candeia é aquela lâmpada formada por um recipiente com um bico pelo qual passa a extremidade de um pavio. Alqueire é uma antiga medida para grãos. Hoje em dia, ainda podemos encontrar lá no Mercadão, quem é de Campinas, no centro da cidade. Parece um caneco de alumínio. O comerciante usa para medir 1 quilo, meio quilo. E candeeiro ou velador é o suporte onde se coloca a candeia no alto. Então, qual o sentido da frase? Não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire? Jesus quis dizer que nós não acendemos uma luz que faz desaparecer a escuridão e iluminar o ambiente e a colocamos debaixo do caneco de alumínio, debaixo do alqueire. Ela não vai iluminar. Do mesmo modo, aquele que possui conhecimento das leis divinas não deve guardá-lo para si, mas divulgá-lo através da palavra e do exemplo. Conhecimento é luz, ele tira as pessoas da escuridão. Então, aqueles que conhecem as leis divinas devem divulgá-las, porque não espalhar esses conhecimentos é esconder de forma egoísta a luz que poderia beneficiar a muitos. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17 do seu evangelho. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso quer dizer que tudo que se acha oculto, escondido, será descoberto, vai se tornar público, mas tudo a seu tempo. Jesus não podia falar tudo sobre as verdades espirituais naquela época, porque muitos não iriam entender devido ao grau evolutivo em que se encontravam. E era justamente por isso que ele gostava de falar através de parábolas. Parábolas são histórias alegóricas, mas que têm sempre um fundo moral. Lembram que nós já vimos? Jesus, inteligente como é, percebeu que ficava mais fácil para as pessoas entenderem e guardarem aquilo que ele estava querendo ensinar, contando uma história. Todas as pessoas ali do povo sabiam, conheciam o que era uma candeia. Mas mesmo assim, nem todos entenderiam as verdades eternas contidas nas parábolas. Somente aqueles que já tivessem um determinado grau de adiantamento espiritual entenderiam. E é aí que Jesus explica que alguns vêm, olham, ouvem, mas não entendem. Só que a seu tempo entenderão. Era preciso que acendessem a sua luz, pouco a pouco. Nós passamos pela infância, juventude e maturidade. Uma não vem antes da outra. Assim como a semente que é lançada à terra não germina fora da estação. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se quer instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem a esclarecer.
Conhecimento é luz, mas luz demais ofusca, cega. É tão importante observar a época certa para levar conhecimento que Jesus, ao enviar os seus apóstolos para evangelizar, determinou que não procurassem os gentios, e sim procurassem antes as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, os judeus. Gentios eram todos os povos que não eram judeus, eram os estrangeiros. Se não fizesse parte do povo escolhido, era considerado gentio. Agora, Jesus não quis com isso menosprezá-los, pedindo que não os procurassem primeiro, nada disso. O que ele quis dizer é que os judeus já estavam preparados para ouvir a sua palavra, porque a semente já havia sido plantada por Moisés. Eles já tinham algum conhecimento, eles até já acreditavam em Deus, portanto, levar a sua palavra para os judeus seria mais fácil do que insistir com os gentios que eram pagãos, não acreditavam em nada, nem a base eles tinham. Por isso, espíritas, tenham calma. O mesmo acontece com aqueles que não acreditam no espiritismo. Eles são como os gentios, não adianta semear em solo que não é fértil. Não adianta a gente querer ficar convencendo as pessoas que elas devem ser espíritas se elas ainda não estiverem preparadas para o espiritismo. Isso serve para tudo na vida. Enquanto a pessoa não estiver pronta, preparada, não adianta insistir. Devemos plantar a semente e deixar que ela germine a seu tempo. Mas isso não quer dizer que Jesus escolhe o mais fácil, tá? Nem que ele escolhe somente aqueles que já estão prontos ou que os seus discípulos não estavam preparados. E é exatamente sobre isso que Mateus, no capítulo 9, versículos 10 e 12 do seu evangelho, vem nos falar. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Olha, segundo consta, a casa era de Mateus. Publicano eram os cobradores de impostos. Fariseus eram os estudados, os doutores da lei. Então, não são os que gozam saúde que precisam de médico. A que tipo de doente se referia Jesus? Se não tem saúde, está doente. Então, a que tipo de doente se referia Jesus? Aos humildes, aos desprezados pelos homens, mas que já estão com os corações preparados para receber o Mestre, que veio principalmente por eles. Normalmente, essas pessoas encontram-se sofridas, mas com o coração mais maleável para aceitar as diretrizes do Evangelho. Elas não esperam mais nada do mundo, então se apegam ao amor de Jesus. Mateus, capítulo 10 do seu Evangelho, versículos 32 e 33. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha, confessar e reconhecer Jesus diante dos homens significa aceitar seus ensinamentos e divulgá-los através de palavras e, sobretudo, de atos. Isso sem constrangimento nem fanatismo.
E renegar Jesus significa conhecer os seus ensinamentos e, por conveniência, vergonha, desinteresse ou comodismo, deixar de vivenciá-los ou divulgá-los. Bem, então nós vimos que Deus colocou em nós a inteligência. Ele a acendeu e colocou no nosso corpo como se fosse um vaso de barro. E se nós temos essa inteligência iluminada e a estamos usando só para a vida material, quanto desperdício. Deus quer que a nossa qualidade espiritual se manifeste, assim como Jesus também o quer. Se Deus nos criou com essa inteligência, é para servir, é para brilhar. Portanto, coragem, vão, iluminem, brilhem, mas com cuidado, tudo a seu tempo. Olha, para dar testemunho, para divulgar aquilo que aprendemos sobre o Evangelho de Jesus, muitas vezes requer coragem. Porque estaremos proclamando abertamente ideias que não são as de toda a gente. Mas só quem é forte na fé possui coragem suficiente para dela dar testemunho. O seguidor do Cristo é discípulo da verdade e não pode guardar para si egoisticamente os ensinamentos do Mestre. Não será fácil, mas também ninguém disse que seria. E Jesus já havia dito: quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, serão recompensados no céu. Coragem, fiquem com Deus, vá lá, faça acontecer, Ele confia em nós. Tchau!